Vamos entender agora o último fundamento do empirismo riemanniano e entender como esse fundamento leva ao ceticismo, ok? Bom, então eu tinha deixado anotado para vocês, a gente não falou naquela aula anterior, mas aquela ideia, né? De que a relação de causalidade não é algo racional, não é algo objetivo. Então a gente vai percorrer um caminho aqui, mas chegaremos a entender que a relação de causalidade é algo, portanto, irracional, ligado às paixões, a gente vai chegar nisso até, e é algo subjetivo. Bom, mas e relações de causalidade, o que são isso, né? Então, eu posso entender como exemplo de relação de causalidade o fogo ser quente, o gelo derreter. Qualquer coisa que A produza B, eu vou entender como uma relação de causalidade. Entender as relações de causalidade é o modo que nós temos de entender o mundo. Eu preciso saber, inicialmente, que, enfim, se eu empurrar esse objeto para cá, ele vai... Essa minha ação faz com que ele seja arremessado. Todas essas pequenas coisas são fundamentalmente relações de causalidade e fazem a gente entender o mundo, saber como é que o mundo funciona. A gente vai ver então que isso não é racional e que isso não é objetivo. Vamos lá. Bom, somos aqui nós, né, observando todo dia o nascer do sol nessa praia bonita que eu desenhei aqui para vocês, né? Então aqui observamos, ok, uso dos sentidos, empirismo, né? Observamos sempre o nascer do sol. Para Hume, o fato de nós observarmos sempre não significa que esse fato, nascer do sol, é um fato que existirá sempre, ok? Então, observar sempre não significa existir o para sempre. Isso é muito fundamental para a gente começar a entender, tá? O que a gente acaba fazendo? A gente sabe somente o que nós experienciamos. Eu sei aquilo que eu experiencio. Então, se a minha vida inteira eu vi o sol nascendo, certo? Eu posso dizer que o sol nasce de manhã, mas eu só posso fazer essa afirmação com relação ao meu passado. Qualquer coisa que eu faça do presente para o futuro, ou seja, o sol nascerá amanhã, por exemplo, tudo isso é um absurdo, tudo isso é apenas algo que eu gosto de dizer que vai acontecer, beleza? Qual que é a ideia? Todo o conhecimento das coisas do mundo são contingenciais. Eu não posso, porque eu tive essa experiência anterior, afirmar que necessariamente amanhã ela se repetirá, tá? Eu só sei que o sol vai nascer amanhã a partir do momento que eu estiver vendo o sol nascendo amanhã. Enfim, é bem pouco provável, a gente sabe disso, mas sei lá, pode vir um monte de naves ETs e tampar o sol e aí amanhã o sol não nasce, ok? Então, esse nascimento do sol seria uma questão contingencial, só vale para aquele momento único. Todas as coisas do mundo são contingenciais, isso é fundamental. Eu não posso dizer que necessariamente elas se repetirão, assim como a sequência histórica indicou até agora. Por que isso vai acontecer? Porque nas questões de fato, aquele tipo de conhecimento que fala sobre o mundo, eu tenho um distanciamento do homem. Não existe nada no mundo que a minha existência faça ser de determinado modo. Eu sou completamente irrelevante para o nascimento do sol. Se eu morrer, o sol continua nascendo ou não nascendo amanhã. E não, a minha percepção sobre esse fato é indiferente, né? Então eu tenho uma carga, uma importância menor do homem. O que é diferente daquelas relações de ideias que a gente viu. A partir do momento que eu faço assim, imaginem 3 retas. Agora conectem as pontas dessa reta formando ângulos internos, certo? Vocês vão desenhar um triângulo aí na cabeça de vocês e essa relação eu sempre posso fazer.
ela sempre será verdadeira, sempre vai acontecer, porque ela se dá completamente dentro de nós. E uma coisa que nós não podemos fazer é confundir as relações de ideias com as questões de fato. As questões de fato independem da gente, elas não existe nada dentro delas que faz com que elas aconteçam do jeito que a gente quer, tá? Então a gente não pode ter essa confusão, ok? Se nós fizermos isso, aí o Hume começa a questionar todo o conhecimento produzido, até então, pelo menos, né? Se nós fizermos essa confusão, a gente vai acabar, olha que louco, sabendo prever o futuro, saber antecipar o futuro. Só que falar do futuro como algo certo significa que a gente está produzindo um conhecimento sem experiência. Porque o futuro eu não posso experimentar. Então, como assim? Se assim for, o racionalismo está certo. Mas ele já tinha dito anteriormente que o racionalismo está errado. Então, ele chega nessa ideia de absurdo, né? Então, seria um absurdo eu poder antecipar que o sol vai nascer amanhã antes da experiência. Eu apenas posso dizer que, baseado no passado, ele sempre nasceu, portanto, ele nascerá amanhã, mas isso é apenas contingencial, só vou ter certeza na hora que eu ver ele nascendo. Beleza? Bom, mas e aí, como que ele explica todo o conhecimento produzido até então, né? Ele está escrevendo aí mais ou menos em 1750, essas ideias, 740 e 750, eu já tenho um conhecimento científico considerável até então. Ele vai explicar que o conhecimento de até então, ele vai se dar por essas relações aqui, ó, de conexão necessária, conjunção constante, hábito, né? Fundamentalmente, hábito e crença aqui, né? Qual que é a ideia? Tudo que a gente conhece, na verdade, é a gente tentando impor um sentido para as coisas do mundo, tá? Então, nós temos uma necessidade de perceber as coisas de uma maneira que seja coerente, de uma maneira que seja repetitiva, certo? Ele vai dizer que todas as coisas do mundo são amarrações de impressões e ideias, às vezes até preenchidas pela imaginação, para que nós possamos fazer sentido desse mundo. Beleza, gente? Então, essa é a conexão necessária. Nós temos a necessidade de fazer sentido das coisas que nós percebemos no mundo, né? E isso vai acontecer de uma maneira constante. Repete-se essa necessidade de sentido. Nós colecionamos essas conexões, ok? Quando a gente faz isso, a gente acaba criando um mundo, mas é um mundo criado a partir do que nós vemos, certo? A causalidade que a gente enxerga no mundo, o gelo derretendo calor, o sol nascer todo dia, o fogo ser quente, na verdade é uma causalidade percebida, portanto histórica, portanto baseada no nosso passado, mas para adiante, para o futuro, é impossível afirmar. Temos, a partir dessa conjunção constante, a ideia do hábito. O conhecimento vai ser apenas a nossa subjetividade buscando sentido. Ele fala que esse hábito é muito parecido com a ideia da crença. Eu preciso acreditar que determinadas coisas acontecem de determinado modo. E acontecem no passado, isso eu afirmo porque é empírico, para o futuro, que é para adiante, eu não posso fazê-lo. Eu apenas acredito que será desse modo, certo? Eu apenas acredito, eu tenho a fé que será desse modo. Então, ok, tudo isso aqui produz conhecimento, tudo isso leva a um conhecimento, mas é um conhecimento que a gente já viu, não vai fundacionar a filosofia e a ciência, e é um conhecimento que, por existir, vai ser moderado, mas é altamente cético, é altamente difundidor de uma noção na qual o próprio conhecimento é colocado em questionamento, né? Entra para o que nós chamamos de conhecimento, de acordo com Hume, imaginação, já falei isso, né?
feixes de ideias, nós amarramos as coisas. Ele diz que as coisas do mundo são do jeito que a gente percebe, mas a realidade pode ser completamente diferente, pode ser completamente outra, certo? Nada garante que quando eu não saio do meu quarto aqui, né, essa blusa aqui não sai andando e começa a conversar com a minha cafeteira. Nada garante isso. Eu apenas não percebo. Se eu não percebo, a minha blusa vai ser esse negócio aqui que eu ponho, inanimado aqui quando tá frio. E simplesmente isso, ok? As paixões terão um papel fundamental nos empreendimentos do homem, na moralidade do homem. Nós seremos muito mais humanos. Volto lá para o início, para a nossa primeira aula, né? Para além de filósofo, sejamos homens. Beleza, gente? Um abraço.